Olá pessoal, Rodrigo Monteiro. Bem, antes de começar o tema desse vídeo, só vou adiantando que no vídeo passado eu falei sobre o primeiro dos últimos decretos do dia 12 de fevereiro. Na realidade eu falei sobre o 10.627 de 2021 e eu ainda farei vídeos sobre os demais decretos, sobre os três faltantes, o 10.628, 10.629 e 10.630 de 2021. Mas isso é assunto para novos vídeos, tem muita coisa para a gente conversar. Bem, o vídeo de hoje é extremamente rápido, foi até uma dúvida de um colega meu que é praticante de Airsoft. Ele pratica jogos de ação de Airsoft e ele sempre teve algumas dúvidas de uma arma de backup para o jogo de Airsoft, tá? No caso, uma arma curta. Eu não vou adentrar aqui qual o tipo de equipamento de Airsoft que eu indiquei. Na realidade, a dúvida dele específica é com relação a coldres, tá? Ou seja, onde você vai guardar, né? Você vai transportar a arma, vai portar a arma. Só que assim, o bacana é que esse tema serve também para as armas de fogo, até porque o Airsoft, no caso, né, as pistolas, os revólveres de Airsoft, eles são réplicas de armas de fogo reais. E até muito bom para instrução, uma instrução a baixo custo, você treinar o saque com uma arma de Airsoft, para depois você poder treinar também o saque com uma arma de verdade. Enfim, é bastante interessante isso, tá? Mas assim, falando especificamente de coldres, tá? Eu já adianto, eu não tenho curso de saque de arma de fogo, de tiro defensivo, não. Eu atiro, mas eu ainda não fiz esse tipo de curso. Mas sei que a prática, né, você fazendo esses treinamentos, tanto com uma arma de fogo desmuniciada, né, ou a seco, treinamento a seco, assim como uma arma de Airsoft, é interessante para você ter velocidade de saque, mas isso pensando em portar armas. Aqui no Brasil, infelizmente, o porte de arma de fogo, tá, ele é muito restrito. Esperamos que isso mude, mas é restrito, por exemplo, aos membros da magistratura, pessoas ligadas à área da segurança pública, policiais, policial federal, policial militar, policial civil, alguns agentes da Receita Federal, magistratura, como eu falei, promotoria, etc, etc. O cidadão de bem, né, o cidadão que não pertence a nenhum desses grupos, quando muito consegue, vinculado ao Sigma, quando é CAC, né, caçador, atirador e colecionador, poder portar a arma no trajeto para o stand de tiro, enfim. Mas assim, o que importa saber com relação a coldres? Existe uma variedade de tipos de coldres de armas, para armas de fogo, né, serve também para de Airsoft, normalmente. E essa variedade, essa gama de tipos de coldres, vai depender muito da aplicabilidade, do que você pretende e principalmente, algumas vezes com as tuas características corporais, um determinado tipo de coldre fica melhor ou não, e por aí vai. O importante é que sempre que você estiver portando uma arma de fogo, você porte no coldre, até por segurança, enfim, evitar danos, evitar disparos acidentais. Existe toda a gama de coldres. No passado, né, eu sou da década de 80, você quando comprava uma arma, e até antes disso, normalmente quando você comprava uma arma, ela já vinha com um coldrezinho de couro, corino,
E no passado a maioria dos coldres eram de couro e eram coldres de cintura, né, para o porte ostensivo. Hoje já existem coldres em polímero, existem coldres em nylon, uma gama de materiais, mas o que importa são os tipos de coldres. Eu vou falar de alguns tipos e aplicações, vantagens e desvantagens. O coldre mais conhecido é o coldre de cintura, que você põe ele no cinto, aí independe se ele é de couro, se é de nylon, polímero, enfim. O coldre de cintura ele é utilizado principalmente por forças de segurança pública, porque elas têm a questão operacional muito forte e esses membros dessas forças de segurança podem fazer o porte ostensivo. O porte de arma de fogo, para quem não é das forças de segurança, ou é até das forças de segurança, mas não está em serviço, ele tem que ser o porte velado. Eu tenho as minhas críticas, mas a nossa legislação é assim. Então, assim, o coldre de cintura, assim como o coldre de perna, eles são utilizados para atividades operacionais, é um porte ostensivo. Mas no Airsoft, conforme a pergunta do meu amigo, bem, como é um jogo de ação e você está com o equipamento, com a arma de pressão, no caso, ostensivamente, um coldre de cintura, até um coldre de perna, que você prende na perna, é bastante interessante, tá? Ele facilita o saque, é mais natural, mas tem algumas pessoas no jogo de Airsoft que utilizam coldres presos ao colete tático, que é aquele coldre de peito. Até agentes de segurança pública em operação também utilizam coldres de peito, mas normalmente são para armas de menor dimensão, né? Tem que ser uma arma com uma dimensão menor. Não adianta ser, por exemplo, uma 1911, uma excelente pistola, mas é enorme para você fazer esse movimento horroroso. Então, assim, uma arma de backup com tamanho menor é interessante. Para o porte velado é muito comum coldre de cintura, mas que você prende por dentro. Ele tem um grampo, né, um clipe. Você prende ou por dentro da cintura ou por trás, que é chamado vulgarmente de coldre velado. Tá? Você pode transportar a arma aqui na frente, por debaixo de uma camisa, pelo lado, inclusive, ou por trás. Aí vai depender muito da tua compleição física, da tua familiaridade com aquela arma, do teu treinamento com saque. Algumas vezes a pessoa é mais barrigudinha, você carregar uma arma aqui por dentro da calça, né, no coldre velado, não é uma boa ideia. Para o saque fica complicado. Existe um tipo de coldre que eu particularmente gosto muito, mas ele tem as suas limitações, que é o coldre de axila, que você normalmente tem um tirante, você passa, quase como se fosse um suspensório, a arma pode ser carregada ou com um cano projetado para trás ou para baixo. Qual é a desvantagem desse tipo de coldre? Primeiro, você tem que estar sempre com uma jaqueta, um paletó, porque do contrário vai aparecer a arma. A segunda desvantagem desse coldre é na hora do saque. Tem uns que, como a arma está projetada assim, até facilita um pouco, mas você vai ter que puxar a tua vestimenta e fazer o saque. Tá? Então ele tem algumas limitações. Mas eu acho ele interessante. Eu entendo que ele incomoda bem menos do que um coldre velado, né, por dentro da calça, aqui na frente ou atrás, mas assim, ele é um pouco mais lento pro saque. Existe também um coldre que é o coldre de tornozelo, o coldre de tornozeleira, que você usa no tornozelo, como se fosse uma faca de mergulho. Quando você pratica caça submarina, você carrega uma faca no tornozelo com uma bainha. Imagine a mesma coisa, só que para uma arma de fogo. Bem, eu particularmente não gosto muito desse tipo de coldre, porque ele não é nem um pouco prático.
ele é bom como uma arma de backup, mas o backup do backup, porque para você alcançar a arma ali é complicado, tá? É bem complicado. Você tem que se abaixar para fazer isso, ou então levar a perna para o alto para poder sacar a arma. Sem contar que para um coldre de tornozelo faz-se necessária a utilização de uma arma, né, de pequenas dimensões. Por exemplo, um revólver snub, ou seja, por exemplo, um 38 de 2 polegadas de 5 tiros, que ele tem uma dimensão pequena, ou uma pistola 380 de pequenas dimensões, ou até com calibre inferior. Não dá para você carregar num coldre de tornozelo uma arma de maiores dimensões, né? Bem, isso é só uma ideia geral, tá? Mais respondendo uma dúvida de um amigo meu com relação ao Airsoft. Os coldres que se aplicam às armas de fogo também se aplicam ao Airsoft. Mas é só uma pincelada muito rápida sobre os tipos de coldres. Continue acompanhando o canal e farei mais vídeos sobre os decretos. Até a próxima, pessoal.